Olá, esse vídeo é para você que gosta de futebol, gosta de assistir jogos de futebol no Brasil e gostaria de ter ótimas experiências em estádios de futebol também na Europa. Meu nome é Bruno Werneck, eu sou casado, tenho 3 filhas, sou empresário e imigrei com a minha família para a Europa em 2023. Sou um entusiasta de futebol. Hoje eu quero falar com você sobre as diferenças entre o futebol no Brasil e o futebol na Europa. Eu vou falar sobre esse assunto com você, sobre dois aspectos: o aspecto de custo de assistir um jogo no Brasil, um jogo na Europa, e o aspecto de entretenimento. Qual dos dois jogos é mais legal? Qual das duas experiências é a melhor em termos de jogos de futebol? Qual é o meu histórico nesse mundo do futebol? Eu não sou especialista, não sou jornalista em futebol, mas eu tenho um histórico de sócio sofredor. Eu sou sócio sofredor do Galo, já fui em mais de 150 jogos do Galo ao longo da minha vida, na época que ele estava bem, na época que ele estava mal. Hoje eu não sou mais sócio sofredor do Atlético Mineiro, porque eu não moro em Belo Horizonte, não moro em Minas Gerais, mas eu sou sócio sofredor do Futebol Clube do Porto, que fica aqui perto da minha casa, então já fui em vários jogos do Porto, no estádio do Dragão, também já fui em jogos da seleção portuguesa. Eu sou o sócio sofredor da seleção portuguesa. A grande vantagem de ser sócio sofredor da seleção portuguesa é que você não paga nada por isso, é apenas o cadastro, né, que você faz no site da Federação Portuguesa de Futebol. Inclusive, é muito bom para assistir os jogos da Copa do Mundo e jogos de competições internacionais. Também estou como sócio sofredor do Real Madrid e do Atlético de Madrid. Por quê? Porque a Espanha é muito perto daqui, eu sempre vou a Madrid e eu gosto de assistir esses jogos. Já já você vai entender por que eu me cadastrei no sócio sofredor dessas três equipes, especialmente as equipes de Madrid. Tá bom? Já fui em muitos jogos aqui na Europa, jogos muito bons da seleção portuguesa, por exemplo, já fui em vários amistosos, já fui em partidas eliminatórias para a Euro, devo ir em algumas partidas eliminatórias para a Copa do Mundo. Sou um admirador do futebol do Cristiano Ronaldo, da seleção portuguesa de uma maneira geral. Gosto muito do ambiente de futebol aqui. É interessante que aqui em Portugal é mais barato você assistir um jogo da seleção nacional do que de um time de um dos três grandes de Portugal, bem diferente do que a gente vê no Brasil, né? Fui em 2 jogos da Euro, em Gelsenkirchen, em 2024, quando Portugal enfrentou a Geórgia e enfrentou a França, então aquele duelo Cristiano Ronaldo e Mbappé foi bem interessante, apesar de que naquele jogo nenhum dos dois jogou nada, mas o jogo da final da Nations League, que foi na Allianz Arena em Munique, eu também fui. Cara, foi muito bom, a experiência totalmente diferente, eu nunca tinha ido a um jogo em Munique, já tinha ido em Gelsenkirchen, que é na Alemanha, 2 jogos muito bons, mas Munique, cara, ir na Allianz Arena foi uma coisa assim espetacular que eu jamais imaginava fosse possível, né? Em termos de jogos de futebol, já fui em muitas partidas do Futebol Clube do Porto. Recentemente eu não fui em nenhuma partida do Benfica no estádio do Benfica e também não fui em jogos do Sporting no estádio do Sporting, mas já fui em jogos de Porto contra Benfica e Porto contra Sporting. Fui em jogos no estádio de Leiria, tem um estádio aqui perto de casa, que eu também já fui assistir a seleção portuguesa. Fui num jogo da seleção portuguesa em Guimarães, então tem bastante experiência com o estádio, que já fui em jogos do Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Fui num jogo entre Atlético de Madrid e Real Madrid pelas oitavas de final da Champions League do ano passado, se não me engano. Foi muito massa aquele jogo. Deu para ver que o Vinícius Júnior não joga nada, né, comparado com o Mbappé. E fui também em alguns jogos do Atlético de Madrid. Cara, teve um jogo muito massa que eu fui no Santiago Bernabéu. Esse eu fui até com meu sogro, fiquei ali bem atrás da torcida organizada do Real Madrid e estavam em campo Toni Kroos e Luka Modric. Então você imagina a qualidade do jogo desses dois, né? Como que eu comparo o futebol no Brasil com o futebol na Europa, tá? Eu vou começar pelo aspecto do entretenimento. Onde o jogo é mais divertido? Onde o jogo é mais legal? Sim, você pode até discordar, mas eu acho que o jogo no Brasil é muito mais divertido do que o jogo na Europa, e eu vou te explicar os motivos. O primeiro motivo é a torcida. Pensa na torcida organizada. A torcida organizada na Europa, ela se comporta mais ou menos como a nossa torcida não organizada no Brasil. Então aquela torcida que não é organizada no Brasil é tão animada quanto a torcida organizada dos times grandes de Portugal e da Espanha também, do Real Madrid, do Atlético de Madrid, enfim.
Eles cantam ali em momentos do jogo, mas a nossa torcida organizada canta o jogo inteiro, faz bagunça o jogo inteiro, é muito mais animada. Então a torcida no estádio, o ambiente do estádio no Brasil, ele é mais divertido. Assim, aqui na Europa, você não assiste os jogos de pé, fica todo mundo sentado no campo. É bom para quem gosta de assistir o jogo, olhar a tática, enfim, mas para quem gosta da bagunça do estádio, da gritaria, da confusão, tô falando daquela confusão saudável, né? No Brasil ganha de 10-0, tá? Além disso, o jogo em si no Brasil é mais divertido. Por quê? Porque ele é imprevisível, né? É muito comum no Brasil um time começar perdendo de 2-0 e tomar uma virada para 3-2, ou ganha de 3-0 no início e depois toma uma virada para 4-3. Isso acontece no Brasil com uma frequência muito maior do que acontece aqui na Europa, do que acontece aqui em Portugal e do que acontece em Madrid também, na Espanha, e na Espanha também. Então isso deixa o jogo muito mais divertido. Recentemente eu fui no jogo entre Atlético e Flamengo na Arena MRV, o jogo de volta da Copa do Brasil. Cara, o time do Flamengo muito melhor do que o do Galo. Muito melhor, os jogadores não erram, os jogadores são mais inteligentes, tomam decisões melhores. Quem imaginaria que o Atlético ia segurar aquele jogo, né? No finalzinho, o goleiro ia fazer um gol de pênalti, ia bater o último pênalti, o pênalti da classificação. Então o jogo no Brasil é muito mais divertido, tá? Muito mais legal do que na Europa. Agora, em termos de qualidade de jogo, se no Brasil é mais divertido, a qualidade do jogo na Europa é maior. O jogo na Europa tem mais qualidade. Por quê? Porque os jogadores na Europa tomam decisões melhores. Sabe aquele chute que o nosso volante dá ali, da intermediária, que ele nunca acertou no treino, e ele, não, hoje eu vou acertar. O zagueiro dá aquele chute, tipo o que o Fabrício Bruno fez gol no Atlético. Cara, raramente alguém acerta aquele chute, né? O jogador brasileiro tenta aquilo várias vezes. Na Europa você não vê aquele tipo de chute com frequência. No Real Madrid tem os caras que tentam, por exemplo, o Valverde tenta aquele chute de vez em quando, mas é só, o resto da galera não tenta aquele chute, eles vão levando a bola até chegar na área, né? E no Atlético de Madrid não tem ninguém que tenta aquele chute. Na seleção portuguesa, talvez o Bruno Fernandes tente aquele chute de vez em quando. Tem os caras que sabem fazer aquilo e são treinados para fazer aquilo. No Brasil, o cara acha que ele vai ter uma inspiração divina e vai, pum, fazer o gol ali que ele nunca fez nem no treino. Além disso, os jogadores no Brasil têm mais erros de fundamento do que os jogadores na Europa. Na Europa, os jogadores não erram muito os fundamentos, o domínio, o passe, o cruzamento, as jogadas são mais precisas. No Brasil é tudo muito caótico. E para quem gosta de um jogo bem jogado, aquele cara que é o meio comentaristão assim, cara, ele vai achar o jogo da Europa muito mais legal, porque você consegue fazer uma análise tática melhor. Na Europa, então, o jogo, em termos de tática, a qualidade do jogo é maior, tá? O terceiro aspecto do entretenimento, que eu considero ser o mais importante, é o da comida. Principalmente comida ao redor do estádio. Por quê? Porque independente de ser Brasil ou Europa, a comida dentro do estádio é pior do que a comida fora do estádio. No Brasil, o que acontece? No Brasil, você tem uma diversidade de comidas muito maior. Então é comum você estar ali num jogo antes de entrar para o estádio ou depois de entrar para o estádio, você encontra o churrasquinho, você encontra o mexidão, que a gente encontra lá em Belo Horizonte, o tropeiro, você encontra o espaguete, você encontra a pizza, você encontra até comida japonesa na saída do estádio. Aqui na Europa não é assim, tem meia dúzia de pratos que são específicos. Por exemplo, aqui em Portugal eles gostam de sanduíche. Então é um cachorro-quente, um hambúrguer e um pão com bife de porco ou bife de boi. Não passa muito disso. No Brasil a diversidade é muito maior, a diversidade gastronômica no Brasil é maior. E assim, a comida no Brasil eu considero melhor do que a comida na Europa. Tá? Talvez porque eu seja brasileiro, enfim. Então, no quesito comida fora do estádio, o Brasil ganha. Onde é melhor assistir jogo? Se você considerar diversão e comida, o Brasil ganha. Se você considera a qualidade do jogo, a Europa ganha. Agora, em termos de custo, relação custo-benefício. Antigamente, no Brasil, os ingressos eram mais baratos. Hoje em dia, você só consegue comprar um ingresso mais barato no Brasil se você for sócio-sofredor de algum time, né? Por isso, durante muito tempo, eu fui sócio-sofredor do Atlético. É por isso que eu sou sócio-sofredor do Porto, do Real Madrid e do Atlético de Madrid, aqui na Europa, porque o bilhete, as entradas, o ingresso, quando você é sócio-sofredor,
é muito mais barato. Para você ter uma ideia, a diferença de preço para você compensar investir no sócio sofredor do Real Madrid ou do Atlético de Madrid é de 2 jogos. Se você vai em 2 jogos do Atlético de Madrid ou do Real Madrid por ano, já compensa ser sócio sofredor. Se você está pensando em jogo bom, sei lá, Champions League, clássico espanhol, o ingresso já paga o valor do sócio sofredor, a economia que você tem em um ingresso. Por quê? Se você não é sócio sofredor, você não consegue comprar nem os ingressos mais baratos, nem os melhores ingressos. Para começar a brincadeira, você tem que comprar naquelas plataformas de revenda de ingressos, que tem muito aqui na Europa, beleza? Se você é sócio sofredor do Porto, do Benfica ou do Sporting, talvez você precise de uns 2 ou 3, talvez até 4 jogos para pagar a conveniência do sócio sofredor. Mas, cara, pensando aqui, eu, por exemplo, vou em Porto e Benfica, Porto e Sporting, Porto e Braga e Porto e Vitória de Guimarães, que são os 4 jogos bons que o Porto faz por ano com times portugueses. Ainda tem os jogos das competições europeias, que o Porto e o Benfica e o Sport estão sempre participando. Então, se você mora numa região próxima do estádio do Porto, ou do estádio do Benfica, ou do estádio do Sport, vale a pena investir no sócio sofredor, porque você tem muitos jogos bons para assistir, tá bom? Então eu diria que o custo fica elas por elas se você for sócio sofredor. Não sendo sócio sofredor, é praticamente impossível assistir um jogo bom aqui na Europa, beleza? O próximo item para definir o custo é o acesso ao estádio. Em termos de acesso ao estádio, aqui na Europa é muito melhor do que no Brasil. Primeiro, porque o transporte público, civilizado, seguro, te deixa na porta do estádio, é bem tranquilo, sempre tem uma estação de metrô a, no máximo, 1 quilômetro do estádio. Por exemplo, na Allianz Arena, a gente teve que andar mais ou menos 1 quilômetro para ir do metrô até o estádio, mas Porto e Benfica e Sporting tem o metrô no estádio, né? Inclusive a estação tem o nome do estádio para facilitar. Então o transporte público é muito fácil. Se você precisa parar ao redor do estádio, chega mais cedo, aqui não tem flanelinha, né? Praticamente não tem flanelinha. Eventualmente tem, mas os caras não são como no Brasil, que chegam a ser criminosos. Aqui é bem tranquilo. Então isso deixa mais barato. Se você não quiser parar no entorno do estádio, que não quiser chegar mais cedo, você pode chegar ali faltando 1 hora, 40 minutos para o jogo, umas 2 estações antes da estação onde fica o estádio, para o seu carro e depois segue de metrô. Se você vai com a sua família, sempre tem um shopping center ao redor do estádio, principalmente aqui em Portugal, é muito comum. No caso do Real Madrid, do lado do Santiago Bernabéu, é muito interessante, é muito turístico, tem shopping center ali em volta também, então vale a pena você levar a sua família num dia de jogo do Real Madrid, você vai pro estádio, deixa o cartão de crédito com a sua esposa, com seus filhos, suas filhas, e vai pro jogo, vai ficar todo mundo feliz, entendeu? No Atlético de Madrid não tem shopping perto, e em Gelsenkirchen e na Allianz Arena, pelo que eu sei, também não tem shopping perto, tá? Mas o fato é que é tudo muito seguro, então é bom para família turistar. Poxa, a gente já fez isso aqui algumas vezes. Eu saio daqui numa sexta, no final do dia, durmo em Salamanca, acabo de chegar em Madrid no outro dia, curto o dia em Madrid com a minha família, eventualmente vou no jogo, no domingo a gente se diverte mais um pouco, depois no finalzinho do dia a gente volta para casa. A gente já fez isso algumas vezes, é bem tranquilo, é bem bom mesmo, vale a pena fazer. Então se você pensa assim, cara, eu queria mudar para a Europa, mas será que eu vou ficar muito deslocado do que eu vivo aqui no Brasil? Como vai ser minha família? Se você gosta de futebol, aqui vai ser bem tranquilo. Tem muitas opções, é bem divertido e não vai deixar a sua vida muito cara, tá? Entra naquela conta que eu já te passei ali dos 4, 5 mil euros por mês. Dá para você encaixar e assistir um jogo de futebol muito bom por mês, se você quiser, tá? No meu caso, qual a minha conclusão? No meu caso, eu aqui na Europa, eu não tenho apego a nenhum time. Então eu vou pelo jogo. Isso é bom porque eu não sofro nos jogos, diferente de quando eu vou nos jogos do Galo em Belo Horizonte, que eu sofro bastante, né? Mas isso é normal do torcedor atleticano e ele já está acostumado a sofrer. Por outro lado, eu sempre quero ir nos jogos mais caros. Então, por exemplo, depois de eu ter ido na final da Nations League, entre Portugal e Espanha, e ver de um lado a seleção portuguesa e do outro lado a seleção espanhola com Lamine Yamal, Pedro, aquela turma toda, cara, eu não quero mais assistir Portugal e Irlanda, que eu já fui assistir Portugal e Escócia, né? Sei lá, no máximo Portugal e Dinamarca. Então você começa a ficar mais exigente. Depois de assistir as oitavas de final da Champions League entre Atlético de Madrid e Real Madrid, cara, você não quer mais assistir Real Madrid e Oviedo, Atlético de Madrid e Oviedo. No máximo, sei lá, talvez Atlético de Madrid e Getafe, Real Madrid e Getafe, que é ali meio que um derby local, de muito forte com o mais fraco, jogo com o Villarreal, que é um time melhor assim, mas, cara, eu agora
não tô mais para ir nesses jogos. Então a sua experiência acaba ficando mais cara, né? Ainda tem a pilha de assistir um jogo na Itália, que eu não assisti ainda, na Alemanha, eu gosto muito do Borussia Dortmund, mas, enfim, geralmente você começa a ficar mais exigente em relação aos jogos, os jogos mais fraquinhos você não tem muito interesse de assistir, tá? Os jogos das seleções aqui na Europa são mais baratos, mais acessíveis do que os jogos dos times, então isso também acaba que deixa a vida mais interessante. Para quem gosta de futebol, assistir jogos na Europa é muito bom. Se você tem vontade de migrar com a sua família para Portugal e viver essa experiência de viagens, de lazer e várias outras opções de lazer que existem aqui na Europa, você pode escrever nos comentários desse vídeo, pode mandar também uma dúvida para mim no Instagram, que eu vou responder com a maior satisfação. Tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.